Muito boa noite, alvinegrada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa Bancada do Contorno. É a live da Involução, sim, Involução. O time, infelizmente, não vem agradando a ninguém, na verdade, né? Barroquinha, bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. A cada rodada que passa é mais desgosto, mais agonia, mais aperreio. Eu quero começar justificando também a minha Tyrone, bem-vindo, obrigado, boa noite. A live ter sido. Obrigado, querido, tamo junto, Barroquinho. A live ter sido hoje, né? Tá se acontecendo hoje, porque ontem, infelizmente, eu tive um contratempo de última hora. E aí, excepcionalmente hoje, eu gravei, a gente tinha muita coisa, a gente tem muita coisa para se falar, né? E eu não podia deixar de fazer. E aí, tá acontecendo hoje, já se resolveu, tá tudo resolvido, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos que vamos. É isso, Alvinegrada, é a live da Involução, a gente... Manuel, bem-vindo, obrigado, boa noite. A gente segue batendo cabeça no brasileiro, né? Eu vou começar pela Copa do Brasil, né? Que foi o jogo de quarta-feira primeiro, depois eu passo para o Guarani, mas eu queria registrar inicialmente essa insatisfação nossa, né, de a gente não ver evolução, não ver uma bola jogada, desde que o professor, inclusive, assumiu, né? Enfim, claro, tem pouco mais de um mês, talvez, ele na Serpa, que bem-vindo, obrigado, Lucas, obrigado, boa noite. Claro que tem um mês ainda de trabalho, se tiver, né? Não sei se tá perto disso, enfim, eu sei que tem o tempo, mas a gente já podia ver alguma coisa diferente, né? No entanto, a gente não tá vendo. Muito embora, e aí já entrando no jogo do Flamengo, né? Na quarta-feira, aliás, na quinta, né? Dia do trabalho, a gente enfrentou o Flamengo, teve a terceira fase pra gente, né, da Copa do Brasil na quinta-feira. E bem ao estilo, bem aos moldes, bem ao perfil, né, estilo Zago, característica total de Zago ali naquele jogo de quinta-feira com o Flamengo, aquele jogo reativo, aquele jogo difícil de se assistir, difícil de aguentar, né, porque aquele jogo sufocante de uma bola que se segura como pode. É claro que assim, a gente se segurou bem, a gente viu um time de certa forma organizado, defensivamente, né? Porque foi uma pressão. Assim, eu não diria que foi pressão, porque pressão é quando a gente tem diversas defesas do goleiro, a gente tem diversos lances sufocantes. O Flamengo teve realmente a bola. Se eu não me engano, a posse do Flamengo era de 75%, não, foi 76%, enfim. Foi uma ampla posse de bola do Flamengo, mas assim, é aquela posse de bola sem objetividade, aquela posse de bola sem ser incisivo, né? Sem ser claro, tiveram algumas chances de gol, sim, tiveram realmente algumas boas chances de gol do Flamengo, mas nada matando, nada sufocando, nada deixando a gente sem respirar. O que chateou é que, como eu disse, Serginho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. O que chateou foi a nossa inércia, né? Nosso desinteresse de querer atacar o Flamengo. A gente abdicou, né? Abdicou literalmente da bola e o Flamengo teve as chances, as jogadas, os movimentos para poder marcar. A gente até que segurou direitinho, né? Segurou bem. E meio que força o Flamengo colocar alguns dos seus titulares, né? Um abraço, querido, obrigado, uma honra, viu? Você assistir minha live aqui. Força o Flamengo a colocar alguns de seus titulares, né, para poder tentar furar a nossa retranca. E o Flamengo, de tanto tentar, né, marca uma distração terrível da nossa zaga, né, que vinha bem, mas acaba tomando um gol aí. Fracaro faz boas defesas, inclusive, e fez uma boa defesa no lance do gol.
Mas aí no rebote eu nem lembro quem foi que fez o gol do Flamengo mais. Mas enfim, a bola sobrou no pé do cara, o cara foi lá, bate pronto, bateu e marcou. E logo em seguida ficou aquela sensação, eu não sei vocês aí, mas eu fiquei com a sensação. Logo em seguida o time acordou, né? Meio que acordou, meio que foi buscar o resultado, o prejuízo, na verdade. Eu vi um time disposto, querendo, e aí entra talvez a minha lembrança, né? Entra a minha lembrança de quando a gente enfrentou, às vezes que a gente enfrentou o Flamengo, pelo menos da minha época pra cá, em 98, foi 99 que a gente enfrentou o Flamengo, aquele 3x3 que era pra gente ter ganho aqui, enfrentou o Flamengo lá no Maracanã, e 2003, acho que foi a última, né? Todas as vezes que a gente enfrentou o Flamengo, teve a histórica, né? A histórica vitória da gente lá no Maracanã, né? Na década de 80. Que Zico, toda vez que vem aqui, lembra desse jogo aí. Foi a única derrota do Flamengo no ano. Mas todas as vezes que a gente enfrentou o Flamengo, que jogo, né? A gente... Amanda, querida, bem-vindo, obrigado. Que jogo, a gente enfrentou o Flamengo, foi pra cima, não teve medo da equipe carioca. E dessa vez, aí como eu disse, aí entra o perfil, o estilo, né, de Zago, que prefere se segurar, prefere ir na boa, prefere resolver por uma bola, não importa como. Como eu já tinha dito aqui nas lives anteriores, né, claro que a gente quer muito hoje em dia o resultado em si, né, por conta dos nossos traumas, por conta da gente jogar bem e não ver resultado, mas ao mesmo tempo foge um pouco das nossas características, né, históricas características de encarar quem quer que seja o adversário, quem esteja do outro lado. Me incomodou, a verdade é que me incomodou a gente ficar só atrás, só esperando e numa bola. E aí tanto entra o que eu estou dizendo agora, que se a gente talvez não tivesse esperado tanto, tivesse tido uma outra postura, a gente poderia ter beliscado um gol e aí segura um pouco. Essa postura do jogo de quinta-feira com o Flamengo, talvez, eu vou dizer talvez, porque eu não é meu perfil gostar de jogo assim, mas talvez essa postura servisse para o jogo da volta, né? No Maracanã, consegue um resultadozinho aqui, interessante, aqui em casa, né? No caso São Luís, o jogo foi lá. Aliás, a maior renda do Nordeste, eu acho que vocês viram isso, da história, né? E aí consegue um resultado interessante em casa e se fecha na volta, né? Se fecha esperando o Flamengo vir para cima para poder jogar no contra-ataque. Talvez eu jogasse assim no Maracanã, né? Não nesse primeiro jogo, que é um jogo de casa, era para tomar atitude, mas enfim, não tomou. A gente teve, de certa forma, esse sufoco, né? Como eu disse, talvez um falso sufoco, né? Porque o Flamengo realmente teve muito a bola, mas ao mesmo tempo não foi incisivo, não foi sufocante, não foi aquela pressão de abafa. Enfim, então ficou 1-0 o jogo. A gente agora pega o Flamengo dia 21, no dia do meu aniversário. Vai ter Flamengo e Botafogo lá no Maracanã. A volta, né? E aí, quem sabe o Botafogo, o Belinho não me dê esse presente, essa classificação épica. Agora, como eu disse, né, tem que querer mais, tem que jogar mais, tem que... inclusive agora que estamos com um resultado adverso, né? Então, assim, a gente tem que ter mais postura, mais fome, né? Digamos assim, fome para poder a gente aprontar e vencer o Flamengo. E de repente levar para os pênaltis, e aí pênaltis é outro jogo, e a gente vem com um goleiro que fez boas defesas, mais uma vez, fracasso decisivo na partida. Às vezes que o Flamengo chegou e quando chegava no gol, ele vinha para defender, defesas difíceis. E aí, de repente, como eu estou dizendo, de repente o Flamengo, a gente indo para os pênaltis, o Flamengo é aquela história, pênalti na loteria, mas de repente a gente esteja mais preparado, né? E aí fracasso no dia iluminado pode segurar
o ímpeto do Flamengo, né, que vai jogar em casa, e quem sabe sonhar com essa classificação. É lógico, vou dizer de novo e venho dizendo, o Flamengo, por razões óbvias, é o favorito, por tudo, né? Por tudo, estrutura, história, time. São 3 times que eles têm para botar em campo. A sequência deles é complicada, né? A sequência do Flamengo, de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eduardo, bem-vindo, obrigado, boa noite. A sequência deles é complicada. A gente tem só a atenção do brasileiro, mas é inevitável que o Flamengo seja favorito. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente com mais postura, como havia dito. Quando a gente foi pro jogo na quinta-feira passada, a gente deu alguns sustos no Flamengo, teve uns lances interessantes com o Denilson, com o Eric, né, que fez boa partida nesse jogo com o Flamengo. Teve essa bola de Eric que se ele toca para trás, eu acho que era Denilson que estava esperando a bola, e ao invés de chutar cruzado, poderia ser um grande lance de perigo pra gente. E o lance do Denilson, né, que ele fica cara a cara, mas infelizmente ele chuta para longe. Josinha, bem-vindo, obrigado, boa noite. Um lance de perigo de Denilson que quase a gente consegue esse empate. E aí ia ser o menos pior, né? Que o interessante seria vencer, mas seria o menos pior, podia ter circunstâncias. Enfim, bola para frente, lamentar pelo resultado, lamentar pela postura, mas tem o jogo da volta e aí quem sabe, é dia 21, né? Vai ser dia 21, no aniversário. Quem sabe, precisando do resultado, o professor não solte mais os nossos jogadores e a gente não consiga achar um golzinho ali, levar essa partida para os pênaltis e fazer história, né? Indo agora para o brasileiro, domingo teve Botafogo e Guarani, né? Botafogo e Guarani se enfrentaram no Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho lindo esse nome de estádio. Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani, glorioso Guarani de Campinas, que vinha mal, né? Não vinha vencendo ninguém. A confusão, inclusive, grande internamente, né? Mas a gente, para variar, né? Que a gente adora ressuscitar situações desse tipo aí, a gente perdeu a partida, né? Perdeu a partida, jogando mal mais uma vez no brasileiro. E é por isso, Eduardo Portugal, levanta defunto, é por isso que a live, inclusive, é a live da involução, né? É impressionante como a gente evoluiu do Campeonato Paraibano pra cá, né? A gente não tem jogada, a gente não tem movimentação, a gente não tem na verdade a gente começou até bem, né? A gente começou até bem a partir uns 5 minutos iniciais, foi uma trocação dos dois times, né? Tentaram o Guarani, os jogadores do Guarani, tentaram os jogadores da gente, mas depois desses 5 minutos parece que teve um apagão, que o time desandou e aí aceitou muito a pressão que o Guarani exerceu. O Guarani meio que, inclusive, desorganizado, né? Meio que na vontade mesmo, no abafo, nos chutes de longe, tentando, mas teve apetite, teve vontade. Fernando, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Teve apetite, teve vontade. A gente meio que aceitou isso, né? E como eu disse, assim, ficou meio que nítido que a gente ficou. Boa noite, querido, obrigado, bem-vindo. Ficou inerte, né? Ficou inerte, ficou sem saída, sem jogada, assistindo literalmente o Guarani jogar. Aliás, a gente vem nessa batida, tirando o primeiro jogo com confiança, que até a gente também não teve muita jogada, foi mais jogadores de qualidade, como a gente tem o Gabriel Honório. Aliás, eu não sei em que mundo, em que cabeça o professor acha que Gabriel Honório tem que ser reserva, por que colocou de reserva Gabriel Honório, que hoje, ao meu ver, é o principal nome do time, e aí ele começa no banco, não entendi. Eu até gostei do time, da formação do time, né? Mas eu não entendi porque Gabriel Honório ficou de fora. Eu ouvi dizer que tinham poupado, mas poupado o quê? Porra, a gente tá em maio. O jogo com o Flamengo é dia 21 ainda, só tem jogo agora domingo com o Floresta, então
Eu não entendi porque o professor optou por Gabriel Honório enfim, no banco. E aí a gente ficou sem alternativa, sem jogada, sem o diferencial desses jogadores como o Gabriel Honório, de um Guilherme Santos que pode fazer inclusive a diferença com os dois juntos, né? Já que a gente já até fez gol assim, fez um gol bonito, né? De tabela dos dois. Então o professor, infelizmente, não tem dado resposta, né? Não tem dado resposta com relação ao jogo em si, né? A gente tá meio que perdido em campo, meio bagunçado, meio sem saber muito o que fazer com a bola. E aí o Guarani com vontade, com apetite, com muito coração, né? Na verdade, achou um gol achou o gol, e o gol besta, o gol a cara do Botafogo, que a gente adora tomar. O cara, inclusive, o lateral deles tabelou, né? E aí acho que era Thales na jogada, meio que foi de vez. A bola subiu pro lateral. Eu tenho a impressão, não sei vocês, eu tenho a impressão que esse cara não queria nem chutar no gol. Ele meio que quis cruzar, mas a bola toma. Fernando botou aqui, ó, esse time de zaga não tem alma. Puxa, não tem alma, não tem organização, não tem criação. É uma coisa assim que ele vai ter que trabalhar muito para consertar, porque assim, inclusive, vou até colocar aqui, que esse era um dos meus medos, com todas as contestações que todo mundo tinha com o Bussi. Eu tinha algumas, mas eu achava que também que não era motivo para sair. E aí esse era um dos meus medos do professor João Bussi ter saído, né? Porque quando a gente quebra assim, para consertar, leva até um certo tempo, né? Leva tempo, nova filosofia, novo estilo de jogo. E aí um bonde andando, com o campeonato rolando, acontecendo, a gente já vai para a quarta rodada, né? Aliás, para a quarta não, para a quinta rodada, né? A gente meio que parou no tempo, né? Parou no tempo e evoluiu, como bem diz o título da live. E agora vai ter que correr contra o tempo. E aí, voltando ao lance do gol do Guarani, o Guarani meio que fez um gol sem querer, né, do lateral deles, mas foi gol, a bola entrou e é aquela história, né, o que vale é a bola na rede. E a gente teve um grande lance com o Camilo, né, que foi o pênalti sofrido por Denilson, que poderia ter empatado o jogo, né? A gente poderia ter empatado o jogo. E Camilo, infelizmente, não sei o que foi que aconteceu. O Camilo é bom jogador, é um cara diferenciado, mas bateu o pênalti de forma totalmente displicente, totalmente telegrafando onde ia bater, lenta, fraca a bola. Na mão, o goleiro inclusive, não sei se vocês perceberam isso, eu senti isso, o goleiro meio que já escolhe o canto, e talvez se ele tivesse batido no meio, tivesse desistido de bater onde ele quis bater, a bola tivesse entrado no meio e empatar a partida, aí o jogo talvez poderia ser outro, mas infelizmente ele bate daquele jeito, daquela forma, e a gente não empate. E aí meio que no lance seguinte eles fazem o segundo, e mais uma vez no erro de marcação, moleza, time espaçado, a gente toma o segundo deles e aí fica mais difícil, complica. E aí no segundo tempo a gente vai meio que no abafa, né? Na forma desorganizada, na base do chuveiro, na agonia. A gente acha um gol com o ceifador, né? O ceifador faz o gol, mais o gol do ceifador, que a gente tem que frisar isso, tem que enaltecer a disposição do ceifador, né? Toda vez que ele tem entrado, toda vez que ele joga, mesmo não tendo um 10 para servir, ele se atira, ele quer, ele busca, ele faz gol. E esse gol foi bem isso, né? Que ele faz, que ele fez. Meio que se atira na bola no meio da zaga do Guarani e diminui em 2-1. E aí a gente meio que entra no jogo,
mas, como eu disse, muito na base do chuveiro, na agonia, sem bola trabalhada, na dependência individual dos nossos bonecos, né, dos nossos atletas, mas fica por isso mesmo e aí a gente perde mais uma vez. Aliás, foi a primeira parte, perdeu na quarta-feira para o Flamengo, mas no Brasileiro foi a primeira derrota, mas uma derrota sentida, né, dura, difícil de se engolir, porque o Guarani vinha mal, o Guarani, além de vir mal no campo, vinha com muito bagunçado. É claro, eu até disse isso no dia do jogo, que era o Guarani, tem tradição, tem camisa, mas era um Guarani que a gente via friamente, que Cadeirinha, bem-vindo, obrigado, boa noite. A gente via friamente que o Flamengo. Cadeirinha, eu falei Flamengo. A gente via que é um Guarani frágil, né? Um Guarani que era mais apetite que qualidade, né? Só que aí, se a gente não tiver pelo menos apetite também, a coisa não vai funcionar. E aí veio a primeira derrota no Brasileiro. A gente inclusive sai do G8, né? Que a gente não pode sair desse G8, tem que perseguir esse G8. E a rodada também não ajuda, mas fica aquele sinalzinho de alerta ligado, porque nessa brincadeira já são 3 jogos sem vencer na Série C. A gente empatou com o Náutico, empatou com o ABC aqui e agora perdeu do ex-lanterna Guarani de Campinas. Cadeirinha Matuque, vim aqui secar seu time, tô puto ainda. Eu já disse aqui, viu, que de repente, se o Flamengo cochilar lá, a gente pode aprontar. E aí nos pênaltis, a gente tá com o goleiro jogando muita bola, jogando fino, pegando tudo. De repente, pode ter aí uma virada histórica e a gente tirar vocês lá. No dia do meu aniversário, inclusive, viu? Aí veio a derrota. E aí todo mundo chateado, todo mundo puto. Todo mundo com claramente, Cadeirinha Motor, zero medo. Cuidado! Todo mundo puto, chateado, indignado, porque, como eu disse, é um time que não apresenta solução, é um time que a gente não vê saída, não vê evolução, a gente não vê jogadas, a marcação também frouxa, né? É preciso corrigir isso. Inclusive, agora, essa semana, a gente vai enfrentar o Floresta, né? O Floresta domingo, no Dia das Mães. Teremos Botafogo e Floresta. Valendo pela 5ª rodada do Brasileiro. Se eu não me engano, o jogo é 4h30 da tarde. Aí dá tempo de você almoçar com sua mãe, fica um tempinho com ela, né? E corre para o Almeidão. De repente, se a SAF acordar, faz alguma espécie de promoção. Já era inclusive para ver esse check-in desse jogo, já era para estar valendo, ainda não tá. Estou sentindo muita falta dessa movimentação, da gente ter o torcedor perto, né? Não adianta só, como eu disse, colocar o ingresso mais caro para forçar o torcedor, que não é assim, a gente já viu que não é assim, não funciona assim. O Cadeirinha botou aqui, vocês só tem um goleiro que presta, miserável pegou tudo. Nada, pô, tem não, tem Gabriel Honório que joga bola, é só o professor botar o time para frente. A gente tem Guilherme Santos que joga bola também. Tem uns carinhos aí que podem fazer a diferença lá no Maracanã. Agora não pode ficar com essa postura que teve nesse primeiro jogo, né? E principalmente agora que a gente perdeu a primeira partida. E aí, como eu estava dizendo, eu espero que a SAF acorde para a vida, né? Acorde, movimento da torcida, chame a torcida. Cadê aquele orgulho de ser Paraíba que foi tão bonito e de repente meio que ficou tudo morno, né? Arrefeceu, né? Não tem mais movimento, enfim. Domingo com Floresta, faz já jogos chatos com Floresta, né? Aquele timezinho chato lá do Ceará. Mas jogando em casa, já inclusive a gente vem devendo futebol, tem que ter futebol, o professor tem que treinar esse time, o professor tem que botar esse time para jogar para frente. A gente não pode pensar sequer em empatar com o Floresta. É jogo importante, é jogo que a gente precisa voltar a fazer os 3 pontos, voltar a fazer a torcida sentir confiança. Porque dessas últimas exibições foi só chateação. Cadeirinha mandou que o Botafogo só vai subir um dia que essa chapa foi lançada. Diego Rolim, presidente, Bob Schwartz, ou vice-versa. Meu irmão, tá longe. Tem muita gente aí, porra, pra assumir o Botafogo, o Belinho. Mas
continuamos na batida. Tem chão, tem campeonato, como eu disse, a gente vai para a quinta rodada, é claro, tá chateando a falta de futebol, a involução do time, né, do Paraibano para cá, mas tem tempo. E aí, quem sabe a gente não consiga se acertar já para esse jogo agora, que é um jogo importante, é um jogo para dar confiança, é um jogo para vencer. O professor tem que botar isso na cabeça, vencer a partida. Se possível, convencer, né? Claro, tem o asterisco do perfil do professor, né? Que é um perfil mais reativo, mas a gente tá precisando do resultado, né? Tá precisando do resultado e ficar atrás e não vai resolver. A gente tem peças interessantes que podem fazer a diferença, então é trabalhar com essas peças. Não é hora, por favor, professor, de poupar, né? Poupar o time, poupar algumas peças que a gente tem que são diferentes. Então, força máxima para sábado, que bota o time para frente e que a gente vença, né? Sobretudo vença para poder seguir, voltar para o G8 e seguir firme na classificação. Eu até achei interessante, de certa forma, interessante o que o professor disse com relação a não adianta ficar lá na frente o tempo todo e não subir. Concordo até em paz com o professor, mas também sem futebol, com o futebol inclusive jogado hoje, a gente não classifica, né? Esse time não classifica e a gente tem time para classificar. Embora que a gente precise de peças ainda, né? Precisa reforçar esse time. A junho vai abrir agora a nova janela, nas laterais principalmente, né? Evandro infelizmente não vem bem. Sid Clay machucou de novo. A lateral direita é precária desde o início do ano. E o Cadeirinha botou aqui com raiva do Belinho, vai ficar mais com raiva ainda, dia 21. Vai cair pra Série D, vou comemorar feito o título do meu time. Tenha calma, rapaz, dia 21 tem mais. Mas voltando, é preciso voltar a vencer, convencer e a gente seguir firme dentro desse G8 para classificar. E aí, quando chegar na época do quadrangular e outro campeonato, a gente comenta mais para frente. É isso, Alvinegrada. Eu queria, antes de encerrar, fazer aquelas duas considerações que eu sempre faço, né? Primeiro, elogiar e falar dos caras que aliás, eu vou falar dos caras porque na partida com o Flamengo foram 2 jogos, né, em sequência. Na partida do Flamengo, mais uma vez, Michel Fracara vai levar o troféu Betinho, fechando o gol, muito bem quando exigido, teve uma postura excelente também quando foi entrevistado depois do jogo. E nessa partida do Guarani, mais uma vez eu vou colocar Gabriel Honório, né? O cara que quando entrou a gente percebe, sente, vê que é um cara diferente. E por favor, professor, não deixe ele no banco mais, só em caso de urgência, né? Só em caso de lesão, enfim. Porque a gente precisa de Gabriel Honório, é um cara diferente desse time. Momento maravilha do contorno, eu vou colocar Denilson no jogo do Flamengo, né? Denilson, que teve tudo para marcar, mas infelizmente chutou longe, né? Limpou o zagueiro do Flamengo, clareou, ficou de frente pro gol, mas chutou longe, chutou lá em Teresina. E Eric também teve esse lance parecido, né? Só que do outro lado, mas infelizmente ele em vez de cruzar, chutou cruzado, chutou longe, né? Enfim. E o troféu Neném, nessas últimas exibições, eu vou colocar Evandro, né? Que infelizmente é um cara, como eu disse, que tem potencial. A torcida gosta dele, mas ele, nesses últimos jogos, vem bem mal. Inclusive domingo, quase que eu tive uma 5 com ele. Um aneurisma, com decisões erradas, com afobação, enfim. Então, tá na hora do nosso querido Evandro voltar a jogar bola, principalmente porque nosso Sid Clay vai ficar fora por um bom tempo, parece que é um mês fora. Enfim. E para finalizar a nossa live de hoje, Alvinegada, eu queria agradecer vocês, Cadeirinha, Fernando, Josinha, Eduardo, Amanda, Serginho, obrigado, Barroquinha, Tairone, obrigado, Emanuel, obrigado, gente, obrigado demais, mais uma vez. Eu queria finalizar para dizer que na última segunda do mês a gente vai ter uma live bem especial com um convidado especialíssimo que todo mundo ama, que todo mundo tem o maior carinho por ele, porque ele foi um dos responsáveis, se não o responsável, que acertou aquela bola
mágica contra o 13 lá em Campina em 2013, né? Vai ter um especial desse título, né? Da nossa volta. Acho que, se eu não me engano, é dia 26 de maio. A gente vai ter um convidado bem especial, que é o filho de Zeus, Hércules, para participar da live com a gente. Enquanto esse dia não chega, teremos jogos pela frente, domingo ao Floresta. Obrigado ao Vinegada mais uma vez, todo mundo no Almeidão, para a gente voltar a reconquistar o torcedor e principalmente voltar a vencer. Vai pra cima deles. Belo!